Foi uma situação bem difícil, né? Uma situação atípica, diferenciada, né? Essa pandemia cometeu, né, o mundo inteiro, né? E aqui também, infelizmente, né, a situação foi bem delicada. Está sendo ainda, né? Para o atendimento, né, nos casos que nós recebemos aqui no Conselho Tutelar, ficou um pouco prejudicado, devido aos projetos não estarem, né, atuantes como deveriam, né, as escolas, né, também não estão atuando como deveria. Então, assim, a situação foi bem delicada, está sendo bem delicada. A gente vê que está tendo um comprometimento nesses cuidados, né, com essas crianças, adolescentes, né, esses setores, esses órgãos, né, então não estão atuando como deveriam. E a outra contrapartida dos pais, né, que hoje as crianças estão mais em casa, né, os pais também não estão tendo esse tempo, né, para cuidar, não tem essas possibilidades de cuidar seus filhos como deveriam, né, até no ajuda dos conteúdos escolares. Então, assim, acaba refletindo, né, de uma situação que fica mais vulnerável essas crianças e adolescentes, né, quanto aos seus atendimentos. Mas a gente tentou, assim, da melhor forma possível, acompanhar, né, zelando, orientando, né, para que essas crianças não ficassem com seus direitos violados, né, em situação de vulnerabilidade. Mas foi bem, assim, está sendo bem difícil. A gente tem uma expectativa para o ano que vem, né, que essa pandemia se cesse, que venha a vacina e tal, entendeu? Mas, assim, foi difícil, está sendo ainda difícil. Temos a reaprender tudo praticamente, não é? Isso, reaprender tudo. E, assim, infelizmente, acaba, né, a gente sentindo, todo ser humano está sentindo essa pandemia, né, os efeitos dessa pandemia. E as crianças acabam sendo as mais prejudicadas, né? Porque elas, quanto à escola, vamos citar um exemplo, elas tinham, né, um lazer, assim, tinham um contato com as outras crianças, então elas se distraíam. Hoje não, elas praticamente, né, estão em casa, né, e aí tem os estudos para fazer, os pais não estão tendo muito tempo, né, para ajudar, e nem conhecimento também do conteúdo escolar para ajudar. Então, assim, está sendo muito prejudicada, essas crianças estão nesse sentido aí, porque há um atraso, né, nesse conteúdo. E, por outro lado, também a questão dos cuidados, né, que a gente recebeu também já muitos casos de estupro de vulnerável, recebeu muitos casos de fuga de adolescentes, entendeu, de casa. Então, assim, esse convívio está sendo difícil, né, o estressamento com os pais em casa, muitas vezes, né, não está tendo, acho que, muito discernimento ali dentro, os pais não estão sabendo muito como lidar com esse adolescente. Então, a gente recebeu muitas situações assim de adolescentes que fogem de casa. E aí a gente está encaminhando para a rede, da medida do possível, CRAS e CREAS, né? Porque está atuando, psicólogos, ciência social estão atuando, mas, assim, não está sendo realizado aquele trabalho eficaz mesmo como é necessário. Agora, Gessi, você é uma mulher experiente nas políticas de atendimento à criança e ao adolescente através do Conselho Tutelar. Além dos conflitos familiares, nesse momento que a criança fica mais tempo em casa, como você já disse, tem outra situação agravante que são os abusos, principalmente o estupro, o abuso sexual. E esta é uma das grandes preocupações, não só do Conselho, mas de toda a sociedade, ou de quase toda a sociedade que precisa estar vigilante, né? Com certeza, porque assim, o ECA ele preconiza que toda a sociedade, todos nós, todo cidadão é zelador, né? É cuidador da criança e adolescente. Então, os pais, a sociedade, o Estado, todos nós somos incumbidos, né, de zelarmos, de cuidar de nossas crianças e adolescentes. Quais são os casos mais recorrentes aqui no Conselho? Então, nós temos que nem o estupro de vulnerável, né? A gente já teve muitos, né? A gente já coloca muitos porque um já é muito, não é verdade? É uma criança que está numa situação, que passou por uma situação de violência. Tivemos muitos, infelizmente. E essas fugas, né? Também os adolescentes que acabam fugindo de casa. Punição. A gente cobra tanto das autoridades, exige tanto da lei, mas parece que a impressão que se tem é que em alguns casos há um certo relaxamento. Isso também é preocupante. Então, o que eu posso falar para você? Porque a lei ela é aplicada, não é verdade? Ela tem a forma de ser aplicada, dependendo do caso, da forma que acontece, né? Então, assim, eu não posso falar pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor. Eu entendo que todos eles estão aí para aplicar a lei, mas eles têm as formas de aplicar. Quando se acontece o estupro vulnerável, por exemplo, e o acusado é pego em flagrante, é uma situação. Quando não é pego em flagrante, é outra, porque a lei preconiza isso, entendeu?
Mas assim, a gente entende assim, que todo caso, todos nós como cidadãos, temos o dever e a obrigação de denunciar. Para quê? Para que aquela criança, né, seja atendida, realmente que seja assistida, para amenizar um pouco do que ela passou, porque esses traumas ficam para o resto da vida, né, porque a agressão psicológica, a violência, a agressão sexual, né, ela é traumática, sim, mas a psicológica, a gente entende que é pior ainda, que é sequelas para o resto da vida. Mas a gente tem que tomar providência, a gente tem que denunciar para quê? Para que se faça justiça. E o acusado, né, assim depois de apurado realmente que ele, né, cometeu o crime, ele vai ser punido, né? E a gente vai atender a vítima. Conselho, nós vamos zelar para que essa vítima seja atendida da melhor forma possível. O Conselho teve o apoio suficiente, necessário em 2020 para atuar? É que nem eu te falei, com restrições, né? Infelizmente, a gente, é bem claro isso, porque em todas as esferas e todas a gente vê que teve o comprometimento, né? E aqui não foi diferente. Aqui a gente teve muita deficiência, sim, nos atendimentos. Por falta, né, por essa situação atípica que nós estamos passando. E a gente, assim, se dobrou muito para que não deixássemos nenhuma criança em situação vulnerável. Todos os casos que vieram até o Conselho, nós procuramos da melhor forma possível encaminhar para os, né, determinados órgãos necessários de cada caso e acompanhamos todo o procedimento para que essa criança fosse assistida. Que 2021 possa ser bem melhor do que agora, com certeza. É isso que nós queremos, né? Com certeza. O que nós aqui, né, nosso colegiado, porque aqui nós somos um colegiado, somos os 5 conselheiros tutelares. Nós estamos tendo a mesma compreensão, o mesmo entendimento, que, primeiramente, temos que trabalhar na legalidade, fazermos o que a lei nos permite e nos, né, rege fazer. Depois, não deixarmos que nenhum caso que venha até nós não seja atendido da forma eficaz. E para que isso que aconteça, nós temos que zelar. O que é zelar? É acompanhar, encaminhar para os órgãos que têm que atender, né? E zelar para que eles realmente sejam atendidos. E é isso aí o que nos faz. Nos faz que nós, o Conselho, tem que ir em busca desse zelamento. A melhoria, essas políticas públicas, né? Que são voltadas para criança e adolescente, que realmente elas atendam. Então, isso a gente já vem conversando com a rede, a gente vem conversando com a administração pública, né? Aí, infelizmente, a gente não conseguiu ainda falar com o Judiciário, o Ministério Público, mas isso ainda a gente tem todo, né? Já estamos, né, vendo essa possibilidade para a gente estar trabalhando realmente em rede, cobrar que a rede realmente funcione. Porque se a rede não funcionar, os casos não vão ser solucionados. A gente é uma engrenagem, a rede é como uma engrenagem, que ela tem que realmente funcionar. Um órgão que não funcione direito vai prejudicar essa engrenagem dessa rede. E quem que vai ser prejudicado? A criança e adolescente. E nós, quanto órgão Conselho Zelador, nós temos que estar atento para que essa engrenagem funcione. Este é o objetivo do Conselho Tutelar. Porque se essa engrenagem funcionar como deve ser, como a lei rege, não precisaria existir o Conselho Tutelar. Porque a gente está aqui para quê? Para zelar que essa rede funcione. De uma certa forma, é muita responsabilidade para o Conselho. Então, às vezes, a sociedade não tem muito conhecimento do que é qual é a atribuição do Conselho Tutelar. Então, nos expõe muitas vezes também situações que não cabem ao órgão. E muitas vezes a gente vai falar para a sociedade, né, qual é a nossa atribuição. Então, assim, a gente está tendo um pouco essa dificuldade, mas que a gente espera que para o ano que vem, com mais diálogo, mais abertura e mais conhecimento, né, a gente consiga também fazer que a sociedade entenda que ela também é zeladora, que ela também tem que cuidar, entendeu? Que ela que protege, na verdade, é a rede e a sociedade que protege. E o Conselho zela para que isso realmente aconteça.